Eu quero falar com você hoje sobre o chamado de Mateus, o evangelista, Mateus apóstolo. E nesse texto que eu separo para nós, ele ainda é chamado de Levi, assim era o nome dele antes de se tornar um seguidor de Jesus. E eu já quero de antemão dizer a você que não se sinta excluído se você está já no Evangelho há muito tempo, porque bem pode ser que alguém diga, essa palavra não é para mim, visto que eu já sou convertido, eu já sou batizado, eu já frequento a igreja, eu já tenho até um ministério, um chamado, um trabalho na obra de Deus, então essa palavra não é para mim. É assim, é mais ainda do que você possa imaginar, porque o contexto do que nós vamos aprender hoje é que Jesus chama Levi, Jesus chama aquele coletor de impostos de um lugar onde ele não podia servir ao Senhor, pelos motivos que nós vamos ler agora no Evangelho de Lucas. Lá na sua Bíblia, encontre o terceiro, os 4 evangelhos, são Lucas, capítulo 5, do 27 até ao 32. Lucas 5, do 27 ao 32, já aparece aí e eu vou ler aqui, acompanhe comigo na sua casa. E depois disso, saiu, falando do Cristo, e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria ou na alfândega, e disse-lhe, segue-me. Bom, a graça é assim, na religião os homens estão tentando alcançar Deus, o que é impossível. Por isso que toda religião, toda religião não tem nenhum valor. Escreve isso. Sei que posso ofender alguém, que alguém vai dizer, não, pastor, religião é coisa boa. Não é. Religião, religação do latim, é o homem tentando encontrar Deus. No Evangelho e na graça, não. É Deus, é o Cristo que sai à procura do homem e que o encontra, aonde ele está. E o chamado de Levi mostra isso. Jesus saiu e foi até o lugar onde Levi estava. E foi Jesus quem viu Levi. É Jesus quem me vê, é Jesus quem vê você, é Jesus quem olha para nós. Quando nós trocamos olhares com Jesus, por assim dizer, saiba sempre que o primeiro olhar, o primeiro gesto partiu do Senhor. Levi estava ali, odiado que era, porque o cobrador de impostos, ou publicano, era um judeu, e ele era de Cafarnaum, Levi, Mateus era de Cafarnaum, filho de Alfeu, e ele nasceu ali naquela sociedade mercantilista, naquele povo que gostava de negociar, e ele deve ter feito algum tipo de concurso, como se faz hoje, para trabalhar para o governo. O governo, à época, era o Império Romano. E o publicano cobrava os impostos. Por que os publicanos eram tão odiados? Nós temos muitos publicanos nos evangelhos, temos o Zaqueu, que talvez, junto com Mateus, sejam os mais famosos. O publicano se parece até que eram meio brasileiros nesse sentido, porque passavam os outros para trás. Vamos dizer, só um exemplo, que aquele ano o Império Romano estabelecia que o imposto fosse R$1.000 por pessoa. Veja, um exemplo, R$1.000 por pessoa, era um imposto anual. Aí o Levi, ele cobrava das pessoas 1.200, 1.500, 2.000. O ágio era grande. Por quê? Porque ele, enquanto publicano, enquanto cobrador de impostos, enquanto responsável a fazer a coleta dos impostos, tinha que passar para o governo romano o valor de cada cidadão. Ele tinha ali um mail list dos nomes, né, da região onde ele cobrava.
Agora, aquele ágio que ele cobrava a mais, ele usava para si. Por isso que na história, você faz um estudo básico, você vai, todo publicano era muito rico. E eles acabavam passando por outro lado, por assim dizer. Eles eram chamados de traidores. Eram pessoas consideradas párias na sociedade judaica. Estava ali o Levi, na alfândega, na recebedoria, cheio de grana, cheio de dinheiro, tinha entrada nos corredores do poder daquela época, porque onde tem dinheiro, onde tem política, tem muito poder, tem muita entrada, tem muita coisa que se faz, que as pessoas do lado de fora só supõem e nem imaginam, não imaginam da missa ao terço, como dizem os católicos. E de repente Jesus passa naquele lugar mais improvável que Jesus poderia ter passado, foi naquele lugar. Mas ele foi. Por quê? Porque ele está buscando as ovelhas. Você sabia que Jesus tem passado aí também? Onde o Evangelho é pregado, onde o Evangelho chega, e o Evangelho é pregado na igreja, Jesus passa na igreja, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, reunidos estarei com eles. Mas se você está numa bodega uma hora dessas, ou num hospital, ou num cabaré, ou numa rodoviária, não sei onde você está. Mas desde que o Evangelho está sendo pregado, essa história está se repetindo. Jesus sai e ele vê um publicano, ele vê um travesti, ele vê uma prostituta, ele vê um padre, ele vê um pastor, ele vê um deputado, ele vê um vereador, ele vê uma pessoa qualquer, ele vê e chama. Ele vê onde a pessoa está, não importando-se com o passado dessa pessoa, ou quanto ela é odiada, ou quantas pessoas que a conhecem a odeiam. Alguns de vocês me assistindo são odiados pelas coisas que fazem. Levi era odiado pelo que fazia, pela sua história, pelo seu trabalho. Talvez você seja odiado pelo que faz, pelo seu trabalho, pela vida que você viveu até hoje. Mas aí vem o Cristo, o Salvador, passa e te vê e te chama. E ele fala assim: segue-me. O chamado do Evangelho é, como diz lá na terra do André, é curto e grosso. É assim, ó. Não tem delongas, não tem muita conversa, não tem muita explicação, porque se você depende de explicação, se você é uma pessoa que quer saber os motivos, Jesus só olha para Mateus ou para Levi e diz: vem comigo, vem comigo. É o que Jesus está dizendo a você. Ah, mas o que eu vou fazer da vida? Levi poderia ter indagado. Como que eu vou sobreviver? Porque essa aqui é a minha profissão. Se eu sair daqui, se eu sair da recebedoria, eu não tenho outra coisa, eu não tenho outra fonte de renda. Ou o que as pessoas vão pensar de mim? Ou será que as pessoas vão me perdoar pelo meu passado, pelo que eu fiz? Olha, todas essas questões não vêm ao caso quando o Mestre nos chama. Eu não sei de onde Jesus está te chamando, e nem para o que Ele está te chamando, e nem o que vai acontecer, e nem o que vai deixar de acontecer. Essa é uma preocupação que você e eu e Levi, e seja quem tem sido chamado, não tenhamos que ter. Aí olha só o que ele fez, versículo 28. Prestem atenção, hein? Porque é isso que Jesus está demandando de milhares de vocês me assistindo agora. E ele, deixando tudo, deixou tudo. Deixou o posto, deixou o trabalho, deixou o que quer que tivesse ali, sob sua responsabilidade. Levantou-se e o seguiu. O chamado foi direto, foi inesperado, foi abrupto, e a decisão também. O quê? Te seguir? Eu vou.
Mas não tem mais, não tem nenhum questionamento. Nós sabemos quando Jesus nos chama. Sabemos quando a flecha do Evangelho atinge o alvo do nosso coração. Sabemos quando ouvimos a voz do Salvador nos chamando a segui-lo, a andar com Ele. Sabemos, claro que sabemos o que implica tomar a decisão. Sabemos, obviamente que sabemos, o que deixaremos de ter. E olha, gente, nós estamos falando de um homem que está deixando muito dinheiro, tanto a parte que era o salário justo dele, honesto dele, combinado dele, como aquilo que ele tinha o poder de surrupiar. Esse homem, repito, Levi, Zaqueu, os outros publicanos das páginas dos evangelhos, eram pessoas muito poderosas. Você não tem noção da grandeza de Mateus no tocante a poder econômico e político. E ele, que veio das classes mais baixas, alcançou aquele posto. Um homem cheio de condições ao seu redor. É claro que ele ponderou num estalar ali no pensamento, mas ele foi e já tomou a decisão. Tal chamado qual a recepção do chamado. E ele levantou e seguiu. Aí, isso não sei que hora, se foi de manhã, se foi meio-dia. Há uma entrelinha que a gente não tem na Escritura, mas a gente supõe, porque no 29 nós lemos que Levi fez um grande banquete em sua casa. Ele fez uma festa para comemorar, talvez, o final da nova vida, dessa vida que ele está agora rompendo, com a nova vida que está chegando. A velha vida com a nova vida. E ele chamou uma multidão de publicanos, chamou toda a galera dele, os pares dele, superiores e inferiores, os empregados dele, as pessoas que trabalhavam com ele e outros que estavam à mesa com ele. Eu imagino numa determinada altura, quando ele já tinha conversado minimamente com Jesus, ele fala: Senhor, eu gostaria de fazer um banquete, um jantar, uma festa. Jesus deve ter perguntado: por que, Levi? Porque eu quero publicar para todo mundo a minha nova vida. Foi o que Zaqueu fez também. Zaqueu fez uma festa, você lê em Lucas 19, e ele se levantou no meio da festa ali, arrependido: Senhor, se eu defraudei alguém, restituo quadruplicado, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Aí Jesus diz: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também era filho de Abraão. Então o que o Levi está dizendo é: eu quero mostrar para todo mundo a minha nova vida, a nova vida que eu terei agora. Como se fosse uma despedida. As pessoas falam aí, despedida de solteiro, quando vão casar, que é tudo uma festa profana, pagã. Quem faz isso é profano e pagão também. Mas ele fez uma festa santa, para contar para todo mundo, como diz, aos pares dele, que ele era uma nova criatura. Só que aí apareceram uns estragas-raças, sempre tem. Você vai tomar a decisão de seguir Jesus, vai ter gente que vai falar mal de você, vai dizer que você está louco, que você tomou uma decisão errada. Então os escribas e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Quando souberam que Jesus foi no banquete, estava cheio de gente da pior espécie ali, por assim dizer, os religiosos, os santarrões, começaram a dizer: Jesus aí, esses seguidores de Jesus ficam assentando à mesa com os pecadores. Aí Jesus respondeu: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lembra que eu falei mais cedo que essa palavra não é só para o novo convertido? Ela é, claro, óbvio, para o novo convertido, mas ela é para toda pessoa que está ainda enferma. Eu não falo de enfermidade física, eu falo de enfermidade
existencial, enfermidade de fé, e que está ainda em algum pecado. Se você ainda não está sarado na sua fé, e nem santificado dos seus antigos pecados, Jesus continua passando e te convidando, vem e me segue. Aí eu quero terminar lhe fazendo uma pergunta. Até quando você vai protelar a decisão de se levantar daí, desse lugar, e seguir ao Senhor? Será que já não demorou demais para você tomar a grande decisão da sua vida? Não demore mais, porque o Mestre já passou na sua alfândega nenhuma, nem duas, nem 10, nem 20 vezes. Faz tempo que Ele te chama. Sua resolução hoje tem que ser a mesma de Levi. Deixe tudo, levante-se e siga o Salvador.